Faremos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3 do livro de Ababuque, dos capítulos 1, 2, 3 do livro de Sofonias e o capítulo 1 e 2 do livro de Ageu. Livro de Ababuque. Capítulo 1. A queixa do profeta por causa da injustiça de Judá. A mensagem que o profeta Ababuque recebeu. Até quando clamarei, e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. O Senhor enviará os babilônios contra Judá. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe. Voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam, fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é maior, estes cujo Deus é o próprio poder. A queixa do profeta pela invasão babilônica. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? O adversário levanta a todos. O adversário levanta a todos com um anzol. Apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Façamos agora a leitura do capítulo 2 do livro de Ababuque, da Bíblia Sagrada. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível,
para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Velho arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Glória a Deus, aleluias. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como o Sheol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando a bebida ao seu furor, e embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita, as feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice e a imagem de fundição que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 3 do livro de Abacuque, a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue.
Para e mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem. O seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cuxã em aflição, as cortinas da terra de Mídian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Quando andas montando nos teus cavalos, dos teus carros de vitória, o teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas. Interlúdio. Divides a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. A inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas, que voam ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira. Sais em socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Trapaças a cabeça dos seus guerreiros, com suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão, para me espalhar. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de corda. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 1 do livro de Sofonias. Profecia contra Judá e Jerusalém. Capítulo 1, né? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços, como os ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes. Os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consultam. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois Ele preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais, os filhos do rei e todos os que se vestem com trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos os que pulam a soleira dos ídolos, que enchem de violência e engano a casa do seu Senhor. O Senhor diz, naquele dia se ouvirá uma voz de clamor na porta dos peixes. Choro no distrito e grande estrondo nas montanhas. Ó moradores de Mactes, chorai porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que compram com a prata são destruídos.
Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração, o Senhor não faz o bem nem o mal. Por isso as riquezas deles serão saqueadas e suas casas destruídas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Dia de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Afligirei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó e sua carne como esterco. Nem a prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da indignação do Senhor. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque certamente fará uma destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Façamos agora a leitura do capítulo 2 do livro de Sofonias. Profecia contra as nações. Reuni-vos, ó nação, sem pudor, antes que o decreto produza efeito, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós, todos os humildes da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada e Asquelon destruída. Asdod será expulsa no meio-dia e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos destruirei sem que reste nem sequer um habitante. O litoral se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor, seu Deus, cuidará deles e os trará de volta do cativeiro. Ouvi o insulto de Moabe e a zombaria da terra de Amon, com que insultaram o meu povo e ameaçaram tomar-lhe o território. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma e a terra de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e ruína perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Essa será a recompensa da sua arrogância, pois insultaram e ameaçaram o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. Todas as linhas das nações, as ilhas das nações o adorarão, cada uma em seu lugar. Ó etíopes, vós também sereis mortos pela minha espada. Ele ainda estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria. E fará de Nínive uma ruína, terra árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos, todos os animais selvagens, pelicanos e bichos selvagens, se alojarão no topo de suas colunas. O som das aves se ouvirá. Nas janelas se ouvirá nas janelas e haverá ruínas nas estradas, pois ele expõe nas entradas. E haverá ruínas nas entradas, pois ele expôs o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Como ela
se transformou em ruína, em toca de animais selvagens. Todo aquele que passar por elas zombará e sacudirá a mão. Juízo sobre Jerusalém e sobre as nações. Ai da cidade opressora, rebelde e contaminada. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não pratica o mal. Manifesta a sua justiça a cada manhã. Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão destruídas. Fiz suas praças ficarem desertas, a ponto de ninguém passar por elas. Suas cidades foram destruídas até ficarem sem ninguém, até que ninguém habitasse nelas. Eu dizia, certamente terás temor de mim e aceitarás a correção. Assim a sua morada não será destruída, conforme tudo o que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e mostraram seu desejo de praticar todo tipo de maldade. Portanto, diz o Senhor, esperai por mim no dia em que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é ajuntar nações e reunir reinos, para derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira sobre eles. Esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. A restauração de Israel. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, isto é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Naquele dia não se envergonharás de nenhuma das obras com que te rebelaste contra mim, porque tirarei do meio de ti os que exultam com arrogância, e nunca mais serás arrogante no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre os quais havia o peso da humilhação. Naquele tempo, agirei contra todos os que te afligem. Salvarei o aleijado e recolherei os dispersos. Farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra onde forem envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra. Quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Façamos agora a leitura dos capítulos 1, o capítulo 1 do livro de Ageu. Exortação à reedificação do templo. No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque,
por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo no saco furado. Misericórdia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levastes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz. Também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor. Eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 2 do livro de Ageu. A glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora como o veem? Não é como se nada fosse aos nossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Esta é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Glória a Deus, aleluia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Repreensão e promessa de bênção. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na aba das vestes, e tocar com a aba no pão, no prato de comida, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado? Os sacerdotes responderam não. Então Ageu perguntou: se alguém for contaminado pelo contato com um defunto e tocar alguma dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: ficará impura. Então Ageu respondeu: este povo é assim, e esta nação é assim diante de mim. Diz o Senhor: toda a obra das suas mãos é assim, tudo que oferecem ali é impuro. Agora considerai o que acontece desde aquele dia. Antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, quando alguém vinha a um montão de trigo esperando tirar 20 medidas, encontrava somente 10. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para tirar 50, achava somente 20. Eu atingi todo o trabalho das vossas mãos com mofo, ferrugem e granizo, mas ninguém dentre vós voltou para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor, considerai essas coisas. Ainda a semente do celeiro, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira ainda não dão os seus frutos? De hoje em diante eu vos abençoarei. A promessa de Deus a Zorobabel. Esta palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do mês. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu próximo. Diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, e te farei como um anel de Selá, pois te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim concluímos, a leitura de Abacuque, capítulos 1, 2, 3, Sofonias, capítulo 1, 2, 3, e Ageu, capítulos 1, 2 e 3, do livro da Bíblia Sagrada. Nós continuamos assim, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da humanidade, que o Senhor faça cessar essa guerra horrível, muito ruim, meu Deus, que está acontecendo na Europa. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia da humanidade, Senhor. Essas mentes loucas que levam tantas outras pessoas, seres humanos, ao sofrimento, não é isso? O Senhor entre com providência para dar um fim a esta guerra, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos também, Senhor, para aqueles que estão enfermos, no leito de um hospital, presos a uma cama, sem poder se movimentar, sem poder fazer as suas tarefas diárias, sem poder se deslocar, sem poder fazer nada, presos em remédios, sofrendo muito, Pai. Que o Senhor possa levar conforto a essas almas, possa levar paz, meu Pai, possa levar força e coragem para resistir o sofrimento a cada dia, até a hora que o Senhor determinar a cura. Ou não. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém. Aleluias, glórias a Deus.